Bom dia, vamos aqui a um vídeo, uma pequena explanação sobre ângulos formados por duas paralelas quando são cortadas por uma transversal. Eu vou nomear essa reta aqui T, essa é a transversal, vou chamar de transversal T. Essas duas paralelas eu vou chamar uma de R e a outra de S. O que é que são paralelas? Paralelas são duas retas que estão posicionadas de tal maneira que elas nunca se encontram. Se eu prolongar essa reta R infinitamente e prolongar essa reta S infinitamente, as duas nunca irão se encontrar. Daí o nome paralelas, lado a lado. Essa reta T chama-se transversal porque ela atravessa as paralelas. É como se aqui fosse uma avenida, aqui fosse outra avenida paralela e aqui fosse uma rua transversal, uma travessa. E esse feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal, elas determinam ângulos. E esses ângulos eles se relacionam entre si de dois em dois. Então eles são classificados, certo? Dependendo da posição em que eles estejam um com o outro, eles são classificados. Então eu tenho aqui quatro ângulos aqui em cima, eu tenho quatro ângulos aqui embaixo. Se a gente for olhar, esse ângulo 1, o 2, o 3 e o 4, eles formam uma circunferência. A união desses quatro ângulos dá 360 graus. A união desses quatro ângulos de baixo também vai dar 360 graus. Se eu pego metade de 360, eu vou ter quanto? 180. Então esse ângulo 1 com esse ângulo 2, eles são suplementares. Porque quando eu uno os dois, ele vai me dar uma meia circunferência, ele vai me dar 180 graus. A matemática chama também de ângulos adjacentes, eles são vizinhos. Se eu pegar esse ângulo 4 com esse ângulo 3 aqui, ou voltando o 3 e o 4, também vai me dar metade de uma circunferência, vai me dar uma meia-lua, também 180 graus, eles são também suplementares. Já estou achando aqui duas relações, o ângulo 1 e o ângulo 2, o ângulo 3 e o ângulo 4, 2 a 2, eles são suplementares. Se eu pegar os ângulos ímpares aqui, o 1 e o 3... E se eu pegar o ângulo 2 com o ângulo 4, perceba que eles estão um de frente para o outro. Esse ponto aqui, onde eu estou com a pontinha da caneta em cima, chama-se vértice. É onde o ângulo se completa, certo? É a ponta do ângulo. Esse ângulo 1, o vértice dele é aqui. Esse ângulo 3, o vértice dele também é aqui. Só que esse ângulo está indo para cima e esse ângulo 3 está vindo para baixo. Eles são opostos pelo vértice. Eles estão de costas um para o outro. Da mesma forma, o ângulo 2 com o ângulo 4 também são opostos pelo vértice. E há uma propriedade. Quando os ângulos são opostos pelo vértice, deixa eu trazer aqui, ó. OPV, opostos pelo vértice, eles são congruentes. Congruente significa que eles têm medidas iguais. São os opostos pelo vértice, eles são congruentes. Trazendo para essa reta de baixo, o ângulo 6 com o ângulo 8, o ângulo 5 com o ângulo 7. Estão de costas um para o outro, tomados de dois em dois. Eles também são OPV, opostos pelo vértice, então eles são congruentes. Os outros pares de ângulos são os alternos, os colaterais e os correspondentes. Alternos, nessa situação geométrica, eles estão um do lado da transversal e um do outro. Só que eles estão no lado interno, no lado de dentro das paralelas ou no lado de fora. Vamos ver quem são os alternos internos. Alternos externos. Internos, eles estão dentro das paralelas. Agora um está do lado da transversal e um está do outro lado. Por exemplo, quem é um ângulo alterno interno ao ângulo 4? Ele está dentro das paralelas, mas ele está do outro lado. Quem é? O 6. Então os alternos internos, eles são congruentes. Quem é um ângulo alterno interno com o ângulo 3? O ângulo 3 é interno, ele está dentro das paralelas. Mas quem é o ângulo que está do outro lado, que está dentro das paralelas? O 5. Então o 4 e o 6, o 3 e o 5 são alternos internos. 3 e 5
4 e 6. Eles são alternos internos. Analogamente, de maneira parecida, agora eu vou olhar para fora das paralelas. O 1 está fora. Quem é o alterno com 1 que está do lado de fora das paralelas? O 7. O 1 e o 7. E só olhar para o 2, ele está fora das paralelas. O 2 está aqui, ele não está aqui dentro, ele está aqui, ó, 2. Quem é que está fora das paralelas embaixo? O 8, que é alterno com 2. O 8, certo? Então, eles são também congruentes. O 1 e o 7, o 2 e o 8. Colaterais. Colaterais significa mesmo lado. Do mesmo lado da transversal. Quem está do mesmo lado da transversal? O 1, o 4, o 5 e o 8. O 2, o 3, o 6 e o 7. Mas ele está pedindo aqui, ó, colaterais internos. Quem está do mesmo lado dentro das paralelas? O 4 e o 5, o 3 e o 6. O 4 e o 5 estão do lado esquerdo da transversal, estão pelo lado de dentro das paralelas. Então, o 4 e o 5, colaterais internos, o 3 e o 6, o 4 e o 5. E os colaterais externos estão do mesmo lado da transversal, do lado de fora das paralelas, o 1 e o 8. Do outro lado, o 2 e o 7. E quais são as propriedades desses caras? Os colaterais, eles são suplementares. Você tem que somar os dois. Se um ângulo desse for A e o outro for B, você tem que somar os dois e igualar a 180. Quando eles são alternos, eles são congruentes. Você iguala um com o outro. Quando eles são colaterais, eles são suplementares. Tem que somar e igualar a 180. Por último, os correspondentes, ainda falta o OPV, que é o mais fácil, mas por último, os correspondentes estão do mesmo lado da transversal, um dentro das paralelas e um fora. Percebe isso aqui, ó. O 1 está do lado de fora das paralelas. Está do lado esquerdo da transversal. Quem é que está do lado de dentro das paralelas e do lado esquerdo da transversal? O 5. O 1 e o 5, eles são correspondentes, estão do mesmo lado da transversal. Só que um está dentro das paralelas e o outro está fora. O 1 e o 5. Se eu olhar para o outro lado, o 2 e quem? E o 6. Estão do mesmo lado da transversal, só que um está dentro das paralelas e o outro está fora. O 2 e o 6. Vamos olhar agora. O 4 com quem? O 4 está dentro e embaixo. O 8. O 4 e o 8. E por último, logicamente, o 3 está dentro e embaixo quem está fora? O 7. O 3 e o 7. Por último, os ângulos opostos pelo vértice. Basta olhar, um está olhando para o outro. O 6 e o 8, só é igualar um com o outro. O 5 com o 7, o 2 com o 4 e 1 com o 3. E eles são medidas iguais. Os correspondentes também são congruentes. Eles têm medidas iguais. Os que são suplementares são os que são suplementares, são os que formam um ângulo de 180. São os colaterais. O 1 com 8, o 4 com 5, o 3 com 6, o 2 com 7. São os únicos que formam 180 graus. Esses ângulos vizinhos, esses ângulos aqui, ó, que estão um encostado no outro, também formam meia lua. Eles são chamados adjacentes, eles são vizinhos, estão encostados em um outro. Só que quando a gente começar a resolver questões, eu vou dar um macete que não precisa olhar para a figura. Você vai transportar o ângulo de uma reta paralela para outra. Se você transportar o ângulo 6 para cima do ângulo 2, ele vai ficar bem em cima do ângulo 2. Então eles são congruentes. Se eu transportar o ângulo 6 para comparar com o ângulo 1, quando eu subir esse ângulo para essa reta que está o ângulo 1, o ângulo 6 vai ficar aqui, vai ficar no lugar do 2. Então vão ser suplementares. Na hora que nós estivermos resolvendo questões, a gente vai entender melhor. Não precisa decorar isso aqui. Precisa decorar se a questão pedir. Eles são o quê? Eles são colaterais, eles são internos, são externos. Se pedir a classificação dos ângulos. Agora, se pedir para calcular x,
ou calcular o valor do ângulo, basta transportar de uma reta para outra. Quando você transportar de uma reta para outra, ou ele vai dar em cima, ou ele vai formar uma meia circunferência. Se ele der em cima, são congruentes. Se ele formar uma meia circunferência, eles são suplementares. Se eles são congruentes, igualam um com o outro, resolve a equação. Se eles são suplementares, soma os dois e iguala a 180, que é uma outra equação. Se eu subir esse ângulo 6 e ir ao ângulo 2, ele vai ficar onde? Vai ficar em cima. Então eu vou igualar. Se eu subir esse ângulo 6 para encontrar o ângulo 3, ele não vai caber no ângulo 3, a posição dele é outra, vai ficar no 2, vai formar uma meia-lua. Na hora da resolução a gente vai confrontar. O ângulo 8 com o ângulo 2, eles são o quê? Congruentes. Se eu pegar esse ângulo, 8 e comparar com o ângulo 2, o ângulo 8 vai ficar no lugar de que ângulo? Do ângulo 4, ele está embaixo, ó. Está no lugar do ângulo 4, vai ficar de frente com o 2. Congruentes. Então, no outro vídeo eu vou mostrar algumas questões resolvidas. Um abraço.